Quero compartilhar uma palavra bem gostosa, bem especial ao coração de vocês hoje, né? Uma palavra que Deus ministrou ao meu coração. O tema dessa mensagem é um lugar de autoridade e governo. Lucas capítulo 10, versículo 38, uma história conhecida, um momento na vida de Jesus, no ministério de Jesus aqui na terra, muito interessante, muito conhecido, mas vamos meditar um pouquinho nesse texto. Lucas 10, 38 até o 42, diz assim: E aconteceu, deixa eu ler aqui caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado. Esse povoado, o nome dele é Betânia, aonde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Próximo. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, Jesus perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma, olha que interessante isso, apenas uma. Vou falar de novo, vou enfatizar isso, apenas uma. Não são várias, não tem outras opções, é apenas uma. Apenas uma é necessária. Maria escolheu essa uma. Maria escolheu a boa parte. E por que essa uma é tão necessária? Porque essa ninguém lhe tirará. Amados, aquilo que é necessário, aquela única coisa que é necessário, ninguém tira de você. Olha que coisa tremenda, você nunca perderá. O contrário, as outras demais coisas, todas são passíveis de você perder. Mas esta aqui que Jesus está mencionando, que Jesus chama de boa parte, não lhe será tirada. Amém, vamos embora já não? Já está tremendo, né? Já podemos ir embora, né? Uma mensagem, coisa linda. Mas eu quero conversar um pouquinho, meditar um pouco com essa história dessas duas irmãs, Marta e Maria. Tão conhecida a história de Marta e Maria. Depois vai aparecer de novo essas duas personagens, junto com seu irmão Lázaro, na ressurreição de Lázaro, que é o irmão dessas duas mulheres. Essas duas mulheres, então, elas podem representar algumas coisas, né? Que a gente pode fazer aqui uma analogia, fazer uma aplicação. E hoje eu quero falar sobre dois tipos de comportamentos, dois tipos de postura diante do Senhor Jesus. Duas posturas, dois comportamentos que nós podemos ter na presença, diante de Jesus, e não somente de Jesus, mas também Jesus e o seu reino. Uma postura diante de Jesus e o reino de Jesus, o reino de Deus. Também daria para falar, mas eu não vou entrar nesse mérito, mas apenas para ilustração. Poderíamos falar sobre dois tipos de igrejas, dois tipos de comportamento que a igreja pode ter. Você vai encontrar dois tipos de comportamento aqui, né, que as igrejas se dividem, né? As igrejas vão ter dois tipos de comportamento também. Por quê? Porque quando fala de mulher na Bíblia, geralmente você pode aplicar, né? Quando aparece uma figura feminina na Bíblia, dá nem sempre, mas dá para aplicar a igreja de Jesus, uma vez que a igreja é chamada de noiva. Então, dois tipos de comportamento ou postura que a igreja pode ter diante de Jesus e diante do seu reino. Mas hoje eu quero falar então sobre esses comportamentos, tanto das pessoas, minha, sua, como também da própria igreja. E isso vai nos ajudar na nossa experiência, né? Cada vez melhor, nos ajudando na experiência do nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto aqui dessa mensagem o primeiro ponto eu coloquei aqui como visitação. O entender essa visita, essa oportunidade de estar com Jesus. O texto diz assim: E aconteceu que indo eles de caminho, falando de Jesus, entrou Jesus numa aldeia, Betânia. Então certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Ou seja, Jesus foi para essa cidade, e dentro dessa cidade, Jesus então ficou hospedado na casa de Marta e de Maria. Interessante que especifica aqui, talvez por ser a mais velha, especifica aqui a casa de Marta,
não especifica a casa de Maria. Ou seja, mostrando aqui a importância da palavra Marta, até porque a palavra Marta no grego significa ama, senhora, dona da casa, né? A anfitriã, a governanta. A palavra Marta significa isso. Marta então recebe uma grande oportunidade. Jesus entra na casa dela. Você consegue imaginar isso? Que grande oportunidade. Dentre tantas casas na cidade, dentre tantas casas, e Betânia em particular, é uma cidade que fica a 3 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, quando Jesus ia para Jerusalém, era muito comum Jesus se hospedar na casa de Lázaro, de Marta, de Maria, porque eles eram amigos. Ou seja, que privilégio você receber a Jesus. E ainda Jesus usar a sua casa como um ponto de pregação, usar a sua casa como um lugar. Então Marta, com certeza entendendo a importância dessa pessoa, desse mestre de Jesus, ela recebe ele com grande alegria. Mas eu quero falar hoje aqui sobre essa ideia de visitação, ou seja, desse encontro, desse momento que essa família teve com Jesus, e que eu e você também temos momentos na nossa vida de visitação. Momentos que eu chamo aqui de visitação, não que você não tenha Jesus, você e eu temos Jesus habitando através do Espírito Santo no nosso coração, mas existem alguns momentos na minha vida e na sua vida que nós temos um momento único com Jesus, que nós temos momentos específicos de encontro com Jesus e com o seu reino. Nós temos falado e falamos bastante na virada desse ano passado para esse, estamos virando um ano, estamos passando por um ciclo, né? E a nossa vida, ela é assim, ela é de ciclos em ciclos, de etapas em etapas, e geralmente nessa passagem, nesses momentos de transição, de uma etapa para outra, de um momento para outra, nós temos experiências, e Deus quer nos dar uma palavra, Deus quer nos dar uma orientação, Deus quer nos trazer uma revelação específica para aquele momento da minha vida e da sua vida. Ou seja, que momento singular é esse encontro? Quando você está lá para abrir um negócio, ou aumentar a etapa desse negócio, ou você casou, ou você está ampliando as etapas do casamento, e assim por diante, e você tem esse encontro com Jesus. Você tem esse encontro com o reino de Deus, onde você recebe uma nova instrução, onde você recebe uma nova revelação que você não tinha até então. Ou seja, você está vivendo nesse patamar aqui, chega um momento que esse patamar já deu, já aconteceu, já se estabeleceu, e agora existe uma nova etapa. E quando vai chegar essa nova etapa, Jesus, o reino de Deus, libera encontros, libera revelações, libera novas palavras para você, novos entendimentos, um sonho que você tem, um irmão que te visita, um pastoreio, alguma coisa acontece na sua vida que você simplesmente, uau, mudou, precisa mudar, tenho que estabelecer uma nova etapa, um novo emprego, uma nova cidade, uma nova situação. Aqui, amados, por isso que eu falo nós precisamos entender esse momento de visitação. Ou seja, fala de oportunidade, uma oportunidade ímpar, que surgiu na vida dessas duas mulheres. Ou seja, Jesus entrou ali, Jesus estava falando naquela casa, Jesus estava trazendo ensino naquela casa, ok? Ou seja, nós temos ali então, primeiro passo, né? Recebemos a Jesus como Salvador, depois dentro da caminhada com Jesus, nós vamos passando, então, como eu já falei, de etapas em etapas, e os ciclos vão mudando. Falamos bastante já nessa igreja aqui sobre ciclos de 3 em 3 anos, 7 em 7 anos, 10 em 10 anos, que nós precisamos ficar atentos na nossa vida, no nosso negócio, no nosso projeto. E geralmente surgem então essas visitações, que eu chamo aqui de visitação, mas esses momentos que nós precisamos discernir. E nós precisamos discernir para não perder essa situação, não perder este momento, não desperdiçar uma palavra, né? Tem momentos que você vai, por exemplo, num retiro, você vai fazer um curso, de repente você encontra com uma pessoa, você tem uma conversa, que de repente aquilo, uau, eu nunca tinha, opa, mudou, é alguma coisa, precisa de algo novo, esclarece algo, você abre a sua mente, uma visitação. Marta recebeu Jesus, mas talvez não estava percebendo a importância daquele momento na vida dela. Ou seja, ela estava muito mais preocupada em dar um conforto para Jesus na casa dela, que eu e você entendemos, né? Quem que não gostaria de dar o melhor para Jesus?
Mas a pergunta é, será que Jesus não foi na casa dela justamente para falar algo específico para ela e ela estava perdendo isso? Olha que coisa interessante, né? Marta recebeu Jesus, mas não estava entendendo, discernindo. A Bíblia vai falar muito dessa palavra discernimento. Ou seja, você discernir o tempo, você discernir a palavra, você discernir os espíritos, você discernir, né, o momento da sua vida, ok? Ou seja, ela recebeu a Jesus, honrou a Jesus com a sua comida, honrou a Jesus com a sua hospedagem, mas talvez perdeu de aprender algo novo, para um momento novo, uma etapa nova na sua vida. Talvez lá na frente precisaria tomar uma nova decisão, precisaria tomar uma postura, mas como ela desperdiçou aquela visitação, na hora que ela precisava daquele recurso, onde é que estava? Acabou. Por quê? Porque no dia da visitação, naquele encontro, naquele momento, ela perdeu. Então eu queria usar esse primeiro ponto dessa mensagem, essa palavra visitação, para nós entendermos. Fazendo um parênteses aqui. Esse momento que estamos vivendo como Brasil, como mundo, essa situação, que certamente de alguma forma está abalando, ou está mexendo com a minha vida, com a sua vida, com a minha igreja, com o seu negócio. Ou seja, o que esse momento significa? O que será que nós precisamos discernir no nosso casamento, na nossa vida, na nossa empresa, nos nossos projetos, na nossa vida como um todo, nas diversas áreas? O que nos falta discernir? Deus, o que o Senhor quer falar conosco? Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? Mas se nós estivermos distraídos, como Jesus vai falar aqui, com muitas coisas, como que você vai ter esse discernimento e você então acaba desperdiçando o que Deus quer falar com você? O que Deus quer dizer para mim e para você, numa direção, numa orientação? Amados, Jesus sempre está disponível para mim e para você. Afinal de contas, o Espírito Santo mora em nós. Ou seja, a qualquer momento Jesus pode falar conosco, né? Nós temos um privilégio melhor do que as duas aqui. Por quê? Porque elas, apenas quando Jesus passava lá, que eles poderiam conversar com Jesus. Eu e você podemos conversar com Jesus a qualquer momento. Mas eu quero dizer o seguinte, mesmo você podendo conversar com Jesus a qualquer momento, Jesus não conversa com você qualquer assunto em qualquer momento. Entendeu o que eu falei? Não. Você pode conversar com Jesus a qualquer momento, mas determinados assuntos específicos, Ele não vai falar com você em qualquer momento. Ele vai falar com você na hora certa. Ele vai falar com você no momento certo. E você precisa discernir isso. Maria, por sua vez, percebeu a importância do momento, o privilégio daquela visita e usufruiu disso. E ela estava com uma postura certa, no lugar certo. Ou seja, Jesus entrou na minha casa, com certeza eu quero dar uma comida boa para Ele, eu quero dar algo bom para Ele, mas eu quero muito mais do que isso, eu quero ouvi-lo, eu quero escutá-lo, eu preciso discernir, eu preciso entender o que significa essa visita de fato na minha casa. Não entendeu? Maria, então ela percebe isso, então ela tem uma postura de quem quer ouvir, uma postura de quem quer discernir, uma postura de quem está antenado, ligado. E Marta, por sua vez, ela teve uma outra postura, uma postura boa, bonita, no sentido de honrar Jesus ali, mas ela estava com uma postura, e Jesus mesmo vai dizer, distraída e ocupada. Marta, você não vai ouvir o que eu quero te dizer. Marta, você não vai conseguir entender o que eu estou querendo te dizer. Marta, eu tenho algo para te dizer, mas você está tão ocupada que você não vai ouvir. Marta, para! Né, quem foi que falou? O Leslie falou do Elias, sai da caverna. E talvez a outra frase aqui é: para! Para um pouquinho. Para ouvir. Aquieta-te. Assenta-te aos pés de Jesus e ouça o que Jesus está dizendo. Apocalipse vai falar várias vezes: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Tem gente que tem ouvido para ouvir, mas não ouve. Amém? Alguém está ouvindo alguma coisa aqui? Não. Amado, Jesus disse, né, que ela escolheu a boa parte. Jesus chama isso de boa parte, isso não lhe será tirada. Ou seja, o que Marta estava fazendo, ou melhor dizendo, aonde ela estava, ou seja, aonde que Marta estava?
aonde Maria estava e aonde que Marta estava. Ou seja, Jesus está dizendo que aonde Marta estava não era a boa parte, pois era algo que se perderia facilmente. Ou seja, Jesus está dizendo: Marta, você está num lugar que não é bom, e Maria escolheu a parte boa. E Jesus hoje está dizendo o seguinte: para você ouvir o que você precisa ouvir, você precisa estar com a postura correta. Postura correta. Postura correta. Posição. E aí agora eu quero entrar um pouquinho nessa ideia, o meu próximo ponto aqui, a boa parte. Maria, Jesus diz, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amados, Maria estava tendo um comportamento, uma postura diferente. Jesus chama isso da melhor parte, da boa parte. Ou seja, Jesus disse, Maria está no lugar certo. E se Maria está no lugar certo, ela vai ouvir o que eu tenho para dizer. Por isso ela escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Ou qual é a postura correta diante de Jesus? Qual é a postura correta diante de Jesus, uma vez que Jesus é o Rei dos Reis, uma vez que Jesus é o Senhor dos Senhores, uma vez que Jesus é aquele, Ele é o Rabi, como a Bíblia vai chamar. Rabi significa mestre. Ele é aquele que pode e quer nos ensinar todas as coisas. E a nossa postura é, qual é a postura diante de alguém que quer te ensinar? Qual é a postura diante de alguém que tem algo para te falar que você não sabe? Eu estou te fazendo uma pergunta. Qual é a postura que alguém deve ter diante de alguém que sabe todas as coisas? Diante de alguém que tem os mistérios para te revelar? Qual é a postura? Soltar pipa na rua? Amado, impressionante aqui na fazenda, né? Eu nunca tinha visto isso. Amado, na fazenda, eu sempre soltei pipa na minha infância. Eu fui craque em pipa, né? Mas, amado, eu era criança. Aqui na fazenda eu sou barbudo, solta pipa, coisa mais impressionante. Não, as coisas, eu acho assim, eu acho engraçado as coisas assim, sabe? Amado, sabe quando que um piá desse vai ouvir alguma coisa? Dificilmente. Porque nas horas vagas ele solta pipa. Por favor, eu não sou contra soltar pipa, tá? É muito legal soltar pipa. Mas eu estou falando de postura. São jovens que já deveriam estar pensando em outras coisas. Se um jovem, aproveitar aqui e falar de jovem, se um jovem tem a postura correta, ele não escolhe a namorada errada. Porque qualquer uma que aparecer, ele vai saber que não é aquela. E vice-versa. A postura. A postura. O pensamento. A atitude. Postura, posição. Postura de quem quer ouvir. Eu estou aqui para ouvir, eu estou aqui para aprender. Eu não estou aqui para falar. Eu vim aqui para ouvir. Porque se eu estou diante de alguém que sabe, eu estou aqui para ouvir, não para falar. Eu estou aqui para aprender. Nós estamos falando de Jesus e o reino, né? Por isso que eu falei no começo da mensagem. A postura diante de Jesus e o seu reino. Jesus vai falar muitas vezes sobre o reino. O reino de Deus, ele é como aquele tesouro oculto, ou aquele tesouro escondido que precisa ser revelado. Ou seja, eu estou diante de alguém que tem o mapa da mina. Eu estou diante de alguém que sabe dizer para mim o que significa aquilo que eu não entendo. Quantas vezes principalmente, o pessoal conta muito para mim sonho. Pastor, tive um sonho. Pastor, tive um sonho. Queridos, quantos sonhos você teve que não entendeu nada? E de repente era algo que Deus estava te dizendo. Mas quando você tem uma postura de quem quer ouvir, você não desperdiça sonho, por exemplo. Porque o sonho pode ser uma pizza que você comeu bem apimentada. Né? Você comeu aquela pizza forte assim, né? Vai dormir, sonha mesmo, né? Mas de repente, amados, tem tanto sonho que é Deus falando. Eu vou dizer algo para você, não existe, olha, aliás, eu ia falar não existe, estou exagerando. Mas, queridos, o sonho é uma graça. É um carinho muito grande que Deus tem comigo e com você quando Ele te dá um sonho.
Sabe por quê? Porque ele fala na tua linguagem. Querido, saiba uma coisa, que todo sonho que é de Deus é uma linguagem própria que só você entende. Só você entende. São mensagens específicas que para mim não faz sentido, mas para você faz. E ele sabe que faz. E ele sabe que se ele falar de outro jeito você não vai entender, mas se ele te der um sonho, você vai ouvir. Meu Deus, tem gente que gosta muito de futebol, Deus dá um sonho com o Pelé, dá um sonho com... Não é igual... Estou exagerando aqui, né? Amém? Vocês estão aqui comigo ou não? Amados, a melhor parte, qual que é a melhor parte? Pergunta para mim, qual é a melhor? Qual é? A melhor parte, olha só, qual é a melhor parte que Maria escolheu? A melhor parte, a melhor postura, a postura correta é estar assentado aonde Jesus está assentado. Tem um segredo aqui, hein? É estar assentado aonde Jesus está sentado. Ô Wagner, cuidado aí que eu vou sentar aqui agora. Wagner, eu vou sentar, você viu o filme aí. Quando Jesus se senta, é porque ele tem algo para falar. Quando Jesus se senta, é porque ele tem algo para ensinar. Ele está disposto a conversar com você. Ei, senta aqui um pouquinho. Vamos conversar? Você pode parar um pouquinho que eu quero falar com você? Você pode parar um pouquinho que eu tenho algo para te contar e você não sabe? Você pode parar um pouquinho que você está diante de uma etapa da tua vida muito importante, eu não quero que você pise na bola bem nessa hora. Então seguinte, vamos sentar aqui, senta. Estar assentado aonde Jesus está sentado. Maria sentou quando Jesus sentou. Meu Deus, alguém está ouvindo isso aqui não? Fala, não fala, fala, não fala, fala. Nessa pandemia, aonde você está sentado? Nessa pandemia, você está correndo para lá, para cá, ou você está sentado? Eu estou sentado, papo, estou em casa. Tá, mas está sentado no televisão, no Netflix, está sentado em um monte de lugar. Onde você está sentado? Nessa pandemia, qual é a tua postura? Maria escolheu o lugar certo para estar, assentada com Jesus, assentada aonde Jesus estava sentado. Marta escolheu estar em pé enquanto Jesus estava sentado ensinando. A hora que Jesus sentou para ensinar, ela levantou para trabalhar. Marta, você está maluca, Malai? Meu Deus, alguém está ouvindo essa mensagem? Marta escolheu estar em pé enquanto Jesus estava assentado ensinando. Falando o quê? Trazendo a palavra de Deus. Marta escolheu a pior parte. Qual é a pior parte? É quando você está em pé, quando Jesus está sentado. É quando você está em pé, quando Jesus quer te ensinar. Fala, não fala, fala, não fala. Queridos, quando você vem para um culto, Jesus está sentado. Quando você vai para um grupo familiar, Jesus está sentado. Quando você está fazendo um curso específico, bíblico, Jesus está sentado porque Ele quer te ensinar. Porque Jesus está assumindo o papel de mestre. E mestre requer que você é um... Relação, mestre requer um discípulo. Quando Jesus se apresenta como rei, ele está falando com súditos. Quando ele se apresenta como general, ele está falando com soldados. Quando ele se apresenta como mestre, ele está falando com... E todos juntos, todos ao mesmo tempo, são filhos de Deus. Queridos, o fato de você ser filho não isenta você de sentar como discípulo. Aprender. Escutar. Alguém está ouvindo isso? Não? Amados, a pior parte, qual que é a pior parte? A pior parte é aquele lugar onde você toma decisão sozinho. Ou aquele lugar onde você se inspira e busca direcionamento para a sua vida, sem que seja na Bíblia ou no reino de Deus. A pior parte é aquele lugar onde você busca ser por aquilo que você quer fazer.
A pior parte é quando você quer ser pelo mérito. Marta se sentia melhor e mais certa do que Maria. Marta estava dizendo: mestre, a minha irmã está errada. Mestre, a minha irmã está errada. Dá um puxão de orelha nela e põe ela para voltar a trabalhar. Marta se sentia melhor que Maria. E posso falar mais? Marta se sentia melhor que Jesus. Aonde o papo tem isso? Claro. O senhor não está percebendo que ela está aqui sentada e eu estou trabalhando? Será que o senhor, sendo mestre, não percebe o erro da tua filha aí? O senhor não é um bom mestre, não, porque se o senhor fosse um bom mestre, eu tinha botado ela para trabalhar. Deixa eu ajudar o senhor, mestre. O senhor não ensina muito bem os discípulos, não. Porque se fosse discípula sua, estaria trabalhando. Não, você não entende, Marta. Se é minha discípula, está sentada. Porque eu estou falando. Se eu estou falando, discípulo meu para ouvir. Amados, Marta se sentia assim. Marta queria ser por causa do fazer. Essas pessoas se incomodam demais. Essas pessoas que escolhem a pior parte se incomodam demais com aquelas que escolhem a melhor parte. Geralmente aquelas pessoas que fazem demais se incomodam com aqueles que estão na cabeça delas fazendo de menos. Qual que é a boa parte? A boa parte é esse lugar onde estamos assentados com Jesus. Fala de um lugar de justificados, justos pela fé e não de condenados. A boa parte fala de um lugar de filhos de Deus e herdeiros de Deus. Esse lugar, a boa parte, é um lugar dos discípulos, aonde nós aprendemos. Este lugar também, que é o tema da mensagem, é um lugar de governo e autoridade, o lugar da palavra declarada. Amado, sabe por que é importante você parar para sentar? Porque quando você sair de lá, você vai sair com a palavra que transforma. Vou falar de novo. Quando você se assenta e tem a postura correta, você vai se sentar no lugar que você vai ouvir uma palavra que de fato vai trazer transformação. Amém? Alguém diz amém, aleluia? Ou está amarrado, rejeito, qualquer coisa. Deixa eu ampliar um pouquinho mais, eu já estou quase encerrando. Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui. Amados, Atos, coloca para mim lá, por gentileza. Atos 13, 14 e 16. Atos 13, 14 e 16. Olha só esse texto aqui, ó. Deixa eu ensinar algo para vocês aqui. É um texto diferente, mas vou lá. De Perge prosseguiram até Antioquia e da Pisídia. Olha cada nome. No sábado entraram na sinagoga, está falando do apóstolo Paulo. E se assentaram. Olha ali, e o que? E que se assentaram. A palavra assentaram ali, é importante. Depois da leitura da lei e dos profetas na sinagoga, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. A palavra sentados ali no grego é catizo. A palavra catizo no grego vai derivar a palavra que vai surgir, uma palavra conhecidíssima nossa, que é a palavra cátedra, que vai surgir a palavra catedral. O que é a catedral para os católicos? É o lugar onde o bispo está sentado. É uma catedral, existe quando o bispo, é a igreja onde o bispo se assenta para comandar uma região. Ou seja, a palavra final em relação à igreja católica sai da catedral. Por quê? Porque na catedral tem um bispo sentado. A palavra final é do cátedra, no caso da igreja católica, do bispo. Mas nas faculdades também tem assim, tem os cátedras, são aqueles que têm a palavra final sobre um determinado tema. Quando aquela pessoa fala, opa, peraí, é um cátedra que está falando. É uma palavra, é uma pessoa que sabe o que está falando. Isso é lindo. Eu quero dizer, Paulo aqui dizendo o seguinte, olha só, a Bíblia diz que Paulo e os irmãos sentaram-se, foram na sinagoga e sentaram-se. Dizendo o seguinte: eu vim aqui porque eu estou assentado com Jesus. Logo, eu tenho algo para dizer para o povo. Ali é a palavra cátedra. Põe lá, continua lá, ó. E depois, pondo-se de pé. Aí Paulo, embora ele está em pé agora, né? Mas pondo-se de pé, aqui é postura.
Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam, eu não vim aqui para dizer uma hipótese, eu não vim aqui para trazer uma teoria, eu vim aqui para dizer o que eu tenho escutado de Jesus. A palavra cátedra, sentar. Amados, discípulos de Jesus, por ser discípulo de Jesus, se torna cátedra, porque recebe a palavra de Jesus. Amados, olha que coisa interessante. Põe agora Atos 16, 13. Vocês estão aprendendo algo aqui hoje, não? No sábado saímos da cidade e fomos para onde? Fomos para a beira do rio. Para onde que eles foram? À beira do rio, aonde esperávamos encontrar um lugar de oração. Em outras versões diz que é onde eles oravam. E o que eles faziam na beira do rio? Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Mas as mulheres da cidade, o povo da cidade, ia até onde esses homens estavam, para... É a posição contrária de Marta. Aonde tem um mestre falando, você se senta para ouvir. Meu Deus amado. Amados, aonde estamos? Se estamos nele, assentados com ele, com a postura correta, seja onde for, esse momento é um catizo. Maria estava sentada com Jesus. Maria estava numa cadeira de autoridade. Marta estava desprezando ela, mas Maria escolheu a melhor parte. Quando Maria saísse dali, ela sairia com uma palavra de ordem, ela sairia com uma palavra de autoridade, ela sairia com uma palavra de conserto, porque ela ouviu a palavra do mestre. Coloca agora Atos 18, versículo 8. Pode subir aqui, por gentileza. Atos 18, versículo 8. Aqui fala de um momento que Paulo está sendo julgado, no final ali. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor. Ele e toda a sua casa. E dos coríntios, coríntios, coisa linda, hein? E dos coríntios, que ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, olha lá, olha isso, gente. Certa noite o Senhor falou a Paulo em... Quem falou com Paulo? Quem é esse Senhor aí? Quem é esse Senhor aí? Jesus se assentou com Paulo. E o que Jesus falou para Paulo? Não tenha medo. Continue falando e não fique calado. Pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal. Alguém está ouvindo essa mensagem aqui? Nem ninguém, nem vírus, ninguém vai te fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente ainda nessa cidade. Ouviu essas palavras. Paulo saiu de lá com medo. Paulo saiu de lá duvidando. Paulo saiu de lá com faca nos dentes. Paulo saiu de lá. E assim Paulo, olha lá, esse é o próximo. E assim Paulo ficou ali. Amados, eu não sei porque colocar esse ficou ali, mas ali no grego essa palavra ficou ali é catizo. Ou seja, e Paulo assentou-se ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes. Ensinando o quê? Sabe a autoridade que Deus quer dar para você? A autoridade da palavra. A palavra não é a autoridade do entendimento da palavra, é a autoridade da palavra.
O sentar-se em Jesus é nos colocar numa posição de catismo, de cátedra. Não sei se você entendeu o que eu falei até agora. Jesus olha para você, discípulo dele, filho dele, irmão dele. Jesus olha para você e vê você como cátedra. Sabe o que significa isso? Que ele coloca a palavra dele em você. E com essa palavra, você governa. Com essa palavra, a palavra governo significa influência. A palavra governar é influenciar. Você influencia com uma palavra de cátedra. E que é uma palavra de cátedra? É uma palavra de alguém que se assenta com cátedra. E aí você conhece o que a Bíblia diz? Eu e você estamos o quê? Assentados juntamente com Ele nos lugares celestiais. Você vai entender com isso você vai entender algumas palavras, a vida de Davi. Você vai entender a vida do profeta Samuel. Quando no final da vida dele fala-se assim do profeta Samuel: e nenhuma palavra dele caiu por terra. Tudo que ele disse, aconteceu. Maria escolheu a melhor parte. Marta estava ocupada demais e distraída com muita coisa. E todas as coisas, por mais excelente que Marta fizesse, todas elas são passíveis de serem roubadas, de serem perdidas. Amados, eu fico com dó de ver reportagem na televisão. Você ouve infelizmente, não estou falando mal deles, mas no sentido de dá dó de ver, você vê um secretário de saúde, você vê uma pessoa de autoridade falar de algo que ele não tem certeza. Queridos, todas essas medidas de decreto são tentativas de conter algo, não uma palavra. Sabe por quê? Porque eles não se sentam com Jesus. Esquece, né? Tirando assim Jesus de lado, até, meu Deus, né? Não é essa questão, mas você olha, ouvindo o prefeito falar esses dias, ele falando assim: eu não sei o que fazer se a coisa piorar. Sabe? O ministro, o secretário de saúde hoje do estado falou: se continuar assim, ainda não sabemos exatamente o que vamos fazer. Não tem vacina, não sabe o comportamento do vírus. Sabe por quê? Porque quem governa não é cátedra. São tentativas, são Martas governando. A palavra Marta, de novo, é governante, é ama, é dona da casa. São pessoas que deveriam ser autoridade, mas não se assentam com aquele que tem toda a autoridade. Amém? Vocês recebem essa palavra? Vamos colocar em pé, vamos dar um aplauso a Jesus. Aleluia. Você acabou de receber uma palavra do seu mestre, do seu Senhor, dizendo: você é um cátedra, porque você se assenta comigo. E não é pelo que você faz, mas é pelo que eu fiz em você. Eu já fiz tudo por você. Só sente-se comigo e você sempre viverá com uma autoridade, governará e gerará influência e transformação onde quer que você for. Pai querido, eu quero abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã, quem está nos vendo pela internet. Pai, nós declaramos sobre cada um deles. E aqui, Deus, eu falo como cátedra, porque eu quero usar as palavras do Senhor, as palavras que eu tenho aprendido contigo. E as tuas palavras dizem que praga alguma chegará à sua tenda. A sua palavra diz que Deus não nos deu um espírito de medo e nem de covardia, mas um espírito de ousadia. Por isso eu quero declarar, Senhor, que sobre a sua vida, que esse vírus não vai te pegar, esse vírus não vai pegar a sua família, esse vírus não vai chegar.
Creia nisso que eu estou falando para você. Creia na palavra de Deus que diz sobre você: você é protegido. Mal nenhum chegará a você, mal nenhum chegará à sua casa. Eu, se fosse você, eu me renderia ao que a Bíblia diz, o que o Mestre diz sobre você. Jesus disse para Paulo, e ele fala para você: eu estou contigo, ninguém vai te fazer mal, ninguém vai te ferir, eu estou contigo, é eu que estou contigo, eu sou a sua proteção, eu sou o teu escudo, eu sou a sua proteção, eu sou a sua saúde, eu sou o teu baluarte, sou eu que sou, diz o Senhor. Por isso creia, descanse e tenha uma postura de quem crê. Tenha uma postura de quem crê. Tenha uma postura de quem confia. E esqueça as Martas que falam. Esqueça as Martas que correm para lá e para cá. Sente-se aos pés desta palavra. Sente-se aos pés desta palavra. Levante a sua mão na sua casa e diga: vírus, vai embora. Vírus, saia daqui. Se você conhecer algum parente, algum familiar que está doente, diga: sai daí, vírus. Sai daí, qualquer vírus. Não é só o Covid, não, qualquer um. Saia daí. Pai, nós declaramos essa palavra sobre cada um. Quem está nos vendo pela internet, declaramos essa palavra. Eu quero declarar, eu quero confrontar o espírito de medo que tem afligido. O espírito de medo que tem afligido a população brasileira. Aqueles que não creem em Jesus e também estão afligindo os que creem. Eu quero declarar, meu irmão, seja livre desse mal agora. Seja livre dessa pandemia do medo. Seja livre dessa pandemia do medo. Pai, nós declaramos isso, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos dizer, Pai, sim, estamos usando máscara, estamos nos fazendo distanciamento, como igreja estamos movendo os cultos, Pai, por uma razão bem simples. Pai, nós estamos fazendo isso, Deus, por obediência às autoridades. Estamos fazendo isso, Deus, para não escandalizar quem não tem fé. Pai, mas eu quero declarar, Deus, a minha fé está em Ti, Senhor. Minha fé está em Ti, Senhor. Está em Ti, Senhor. E eu sei, eu creio que o Senhor é por mim. O Senhor é pela minha família. E como pastor, eu e a Priscila aqui como pastores dessa igreja, quero declarar aqui sobre os membros da nossa igreja: não vale encantamento. Eu quero declarar, eu quero estender as minhas mãos e declarar saúde plena, proteção completa. E se porventura algo entrou, sai agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, continuem abençoados. Vamos encerrar com esse louvor em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Preso estava em vergonha e dor, sepultado em meu temor, veio até mim e te conheci. Sem vigor era o meu viver, minhas falhas tentei esconder, veio até mim e te conheci. Chamou meu nome da sepultura, ele me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Chamou meu nome da sepultura, ele me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Tua graça me
preço foi pago por meu pecado. Tua glória rompeu as cadeias. Estava órfão e sem abrigo, agora sou rei sacerdote. Estava quebrado, tu me curaste. O teu amor é o ar que eu respiro. Tenho um futuro, agora vejo quando chamou meu nome.